Imagine se você pudesse lembrar do rosto de cada pessoa que conheceu nos últimos 50 anos. Agora imagine se você pudesse sentir a dor de um amigo a quilômetros de distância e correr para ajudá-lo. Parece coisa de ficção científica? Bem, para os elefantes isso é apenas uma terça-feira normal. E o que vou te contar hoje vai mudar completamente a forma como você vê esses gigantes gentis. Sabe aquela expressão, memória de elefante? Ela existe por um motivo muito sério. Estamos falando de criaturas que podem reconhecer o cheiro de um parente morto há décadas, que choram lágrimas reais quando perdem alguém que amam, que voltam, ano após ano, para visitar os ossos de seus entes queridos, como se fossem cemitérios sagrados. E olha, antes que você pense que isso é antropomorfização barata, preciso te dizer, a ciência está do nosso lado aqui. Neurocientistas descobriram que o cérebro de um elefante tem mais neurônios no córtex cerebral do que qualquer outro animal terrestre. São 5,6 bilhões de neurônios trabalhando numa sinfonia de memórias, emoções e conexões que a gente mal começou a compreender. Mas vamos começar pelo começo. A memória de um elefante não é apenas boa, ela é estratosférica. Em 1999, no Parque Nacional Amboseli, no Quênia, pesquisadores fizeram um experimento que arrepiou até os cientistas mais céticos. Eles tocaram gravações de chamados de elefantes mortos há anos. Sabe o que aconteceu? As matriarcas do grupo imediatamente reconheceram as vozes. Algumas ficaram agitadas, outras simplesmente pararam, como se estivessem processando uma avalanche de lembranças. Uma elefanta chamada Echo, que foi estudada por mais de 30 anos, demonstrou algo ainda mais impressionante. Ela conseguia distinguir entre mais de 100 elefantes diferentes apenas pelo som de seus chamados. E não estamos falando de elefantes que ela via todo dia. Alguns ela não encontrava há uma década. Uma década! Você lembra do nome de todos os seus colegas do ensino médio? E aqui vai um detalhe que poucos sabem. A memória dos elefantes é literalmente uma questão de vida ou morte. Durante secas severas, são as matriarcas mais velhas, com suas memórias de 60, 70 anos, que guiam a manada para fontes de água que visitaram apenas uma vez quando eram jovens. Imagine ter um GPS mental que funciona por décadas, sem precisar de atualização. Mas espera, porque agora vem a parte que vai mexer com suas emoções. Os elefantes não apenas lembram, eles sentem. E sentem de uma forma que desafia tudo o que achávamos saber sobre emoções animais. Em 2012, no Santuário de Elefantes do Tennessee, aconteceu algo que os tratadores nunca vão esquecer. 2 elefantas asiáticas, Jenny e Shirley, foram colocadas em baias adjacentes. No momento em que se viram, algo extraordinário aconteceu. Elas começaram a vocalizar de uma forma nunca antes registrada, tocando-se freneticamente através das grades, como se tentassem abraçar uma à outra. Investigando os registros, os pesquisadores descobriram algo inacreditável. Jenny e Shirley haviam trabalhado juntas num circo, 23 anos antes. Elas tinham ficado juntas por apenas algumas semanas quando Jenny era um bebê, mas aquela conexão, aquela amizade infantil, permaneceu intacta por mais de 2 décadas. E não para por aí. Os elefantes demonstram um tipo de empatia que é raro até entre humanos. Quando um membro da manada está ferido, os outros literalmente param suas vidas para ajudar. Eles usam suas trombas para levantar o companheiro caído. Trazem comida para elefantes que não podem se mover. E sim, eles choram. Cynthia Moss, uma das maiores especialistas em elefantes do mundo, documentou um caso que ainda me emociona. Uma elefanta chamada Tony quebrou a perna. Por dias, sua família tentou ajudá-la a andar, apoiando seu peso, trazendo galhos frescos para ela comer. Quando Tony finalmente morreu, sua família ficou com ela por horas, tocando seu corpo gentilmente com as trombas, cobrindo-a com terra e folhas. E sabe o que é mais impressionante? Meses depois, sempre que a família passava pelo local onde Tony morreu, eles paravam,
Ficavam em silêncio. Tocavam os ossos dela com uma delicadeza que partiria seu coração. Aliás, falando em partir corações, se essas histórias estão tocando você da mesma forma que me tocam, aproveita esse momento de conexão emocional para deixar um like no vídeo. Sério, cada vez que alguém curte, é como se estivéssemos criando nossa própria manada aqui, conectados pela fascinação por essas criaturas incríveis. E se você quiser fazer parte dessa família que celebra a inteligência animal, o botão de inscrever está logo ali embaixo. Prometo que cada vídeo vai expandir sua mente tanto quanto este. Mas voltando aos nossos gigantes, você sabia que elefantes podem desenvolver PTSD? Sim, transtorno de estresse pós-traumático. Elefantes órfãos que viram suas famílias serem mortas por caçadores mostram os mesmos sintomas que veteranos de guerra: pesadelos, agressividade, isolamento social. No Parque Nacional Pilanesberg, na África do Sul, jovens elefantes machos que perderam suas famílias começaram a atacar rinocerontes sem motivo aparente. Era um comportamento nunca antes visto. Sabe como resolveram? Trouxeram elefantes mais velhos, machos maduros, para servir como figuras paternas. Em questão de meses, os ataques pararam. Os jovens precisavam de orientação, de modelos, de família. E isso nos leva a algo fascinante sobre a sociedade dos elefantes. Eles têm uma das estruturas sociais mais complexas do reino animal. As fêmeas vivem em grupos matriarcais liderados pela avó mais velha e sábia. Os machos, quando chegam à adolescência, são gentilmente expulsos do grupo, não por crueldade, mas porque é assim que a natureza evita a consanguinidade. Mas aqui está o plot twist. Mesmo vivendo separados, os machos mantêm amizades profundas entre si. Eles formam alianças, têm melhores amigos e, sim, sentem saudades. Pesquisadores observaram machos adultos correndo uns em direção aos outros após meses de separação, entrelaçando trombas no que só pode ser descrito como um abraço de elefante. E a comunicação entre eles? Prepare-se para ter sua mente explodida. Os elefantes falam numa frequência tão baixa que nossos ouvidos humanos não conseguem captar. É o infrassom, ondas sonoras que viajam por quilômetros através do solo. Uma mãe pode chamar seu filhote a 10 quilômetros de distância. Um macho no cio pode anunciar sua disponibilidade para fêmeas num raio de 30 quilômetros. Mas eles não usam apenas som. Os elefantes têm uma linguagem corporal tão rica que pesquisadores identificaram mais de 70 gestos diferentes. Posição das orelhas, o movimento da tromba, a forma como balançam a cabeça. Tudo tem significado. É como se cada elefante fosse um poeta ambulante, compondo versos com seu corpo inteiro. E tem mais. Eles têm senso de humor. Joyce Poole, outra gigante no estudo desses gigantes, documentou elefantes fazendo o que só pode ser descrito como pegadinhas. Um elefante jovem fingindo estar preso na lama para assustar a mãe. Outro escondendo a comida do amigo e fingindo que não sabe onde está. São brincadeiras complexas que exigem teoria da mente. A capacidade de entender que outros indivíduos têm pensamentos diferentes dos seus. Agora, deixa eu te contar sobre algo que aconteceu em 2004 que deixou o mundo inteiro de boca aberta. Durante o tsunami no Oceano Índico, em várias praias da Tailândia, elefantes que carregavam turistas começaram a agir de forma estranha. Eles trompetavam alto, quebravam suas correntes e corriam para terrenos mais altos. Alguns chegaram a pegar turistas com suas trombas e carregá-los morro acima. Os elefantes sentiram o tsunami chegando muito antes de qualquer instrumento humano. Salvaram dezenas de vidas. E o mais tocante? Depois que o perigo passou, vários desses elefantes voltaram às áreas devastadas para ajudar no resgate, movendo destroços com uma delicadeza que máquinas não conseguiriam reproduzir. Mas a empatia dos elefantes não se limita à sua própria espécie ou aos humanos. No Quênia, uma elefanta foi vista ajudando uma tartaruga virada de costas a voltar à posição normal. Na África do Sul,
Elefantes foram fotografados esperando pacientemente um filhote de antílope atravessar seu caminho, quando poderiam facilmente tê-lo ignorado ou pisoteado. E aqui vai algo que poucos sabem. Elefantes podem desenvolver amizades genuínas com outras espécies. No santuário de elefantes da Tailândia, uma elefanta chamada Tarra desenvolveu uma amizade improvável com uma cachorra vira-lata chamada Bella. Por 8 anos, elas foram inseparáveis. Quando Bella foi atacada por coiotes e ficou paralítica, Tarra carregou o corpo da amiga por quilômetros de volta ao santuário, na esperança de que pudessem salvá-la. Os elefantes também têm consciência de si mesmos. Eles passam no teste do espelho, reconhecem seu próprio reflexo, algo que apenas grandes primatas, golfinhos e algumas aves conseguem fazer. Mas vão além. Eles se decoram. Sim, você ouviu direito. Elefantes foram observados colocando flores e folhas atrás das orelhas, aparentemente por pura estética. E a inteligência deles em resolver problemas é de outro nível. Em um experimento, pesquisadores colocaram comida no alto de uma plataforma, fora do alcance dos elefantes. Sabe o que eles fizeram? Empilharam caixas para criar uma escada. Quando isso não foi suficiente, um deles teve a ideia de encher a boca com água e jorrar nas caixas para torná-las mais pesadas e estáveis. Mas talvez o mais impressionante seja como os elefantes lidam com a morte. Eles são um dos poucos animais que têm o que podemos chamar de rituais funerários. Quando encontram ossos de elefantes, especialmente de parentes, eles os examinam cuidadosamente, passando as trombas sobre cada detalhe, como se estivessem lendo memórias gravadas no marfim. Karen McComb, da Universidade de Sussex, fez um experimento revelador. Ela colocou crânios de elefantes, rinocerontes e búfalos na rota de uma manada. Os elefantes ignoraram completamente os crânios das outras espécies, mas passaram longos minutos investigando os crânios de elefantes, prestando atenção especial aos dentes e presas. E não é apenas reconhecimento, é reverência. Elefantes foram vistos cobrindo corpos de companheiros mortos com vegetação, criando o que parecem ser túmulos naturais. Alguns voltam a esses locais regularmente, como se estivessem visitando um memorial. Lawrence Anthony, conhecido como o Encantador de Elefantes, tinha um vínculo especial com uma manada de elefantes selvagens na África do Sul. Quando ele morreu em 2012, algo inexplicável aconteceu. 2 dias após sua morte, a manada de elefantes selvagens chegou à sua casa. Eles não visitavam aquele local há mais de 1 ano. Ficaram lá por 2 dias, em vigília silenciosa, e então partiram. Como eles souberam? Ninguém sabe. Essa conexão profunda entre elefantes e humanos não é nova. Em antigas civilizações, elefantes eram reverenciados não apenas por sua força, mas por sua sabedoria. E agora a ciência moderna está provando que nossos ancestrais estavam certos. Estudos recentes mostram que elefantes podem distinguir entre diferentes grupos étnicos humanos pelo cheiro e som. No Quênia, eles reagem diferentemente aos Maasai, que ocasionalmente entram em conflito com elefantes, e aos Kamba, que são tradicionalmente agricultores pacíficos. Eles literalmente aprenderam, ao longo de gerações, quem representa perigo e quem não representa. E isso nos leva a uma reflexão profunda. Se elefantes podem lembrar, amar, sofrer, ajudar, brincar, criar arte, usar ferramentas, comunicar-se em formas que mal compreendemos, resolver problemas complexos, demonstrar consciência de si mesmos, reverenciar seus mortos, formar amizades entre espécies, salvar vidas e até mesmo, aparentemente, sentir algo que poderíamos chamar de espiritualidade. O que isso diz sobre eles? E mais importante, o que isso diz sobre nós? Vivemos num mundo onde esses seres magníficos estão desaparecendo. A cada 15 minutos, um elefante é morto por suas presas. Em 1979, havia 1,3 milhão de elefantes africanos. Hoje restam menos de 400 mil.
Se continuarmos nesse ritmo, em 2040 não haverá mais elefantes selvagens. Imagine um mundo sem a possibilidade de uma criança ver um elefante caminhar majestosamente pela savana, sem matriarcas guiando suas famílias através de gerações de sabedoria, sem mães elefante ninando seus bebês com suas trombas, sem amigos elefante correndo para se abraçar após meses de separação. Mas aqui está a verdade mais dura. Cada elefante morto não é apenas uma estatística. É uma biblioteca queimada. É uma avó que não passará seu conhecimento adiante. É uma mãe cujo bebê crescerá órfão e traumatizado. É uma rede de amizades e amores destroçada para sempre. Os elefantes nos ensinam que memória não é apenas sobre lembrar. É sobre honrar. Que inteligência não é apenas sobre resolver problemas. É sobre sentir profundamente. Que força não é apenas sobre poder físico. É sobre carregar o peso emocional de amar e perder, e ainda assim continuar amando. Então, da próxima vez que alguém usar a expressão memória de elefante, como se fosse apenas sobre não esquecer, lembre-se de tudo o que compartilhei com você hoje. Lembre-se de Jenny e Shirley se reencontrando após 23 anos, de Tarra carregando sua amiga Bella, dos elefantes salvando vidas no tsunami, das vigílias silenciosas pelos mortos. Porque no fim das contas, talvez a maior lição que os elefantes nos ensinam é esta. Em um mundo que nos incentiva a esquecer, a seguir em frente, a não sentir demais, eles nos mostram a beleza sagrada de lembrar, de sentir, de carregar aqueles que amamos não apenas em nossas memórias, mas em cada ação, em cada escolha, em cada momento de nossas vidas. E se nós, com nossos cérebros supostamente superiores, não conseguimos proteger criaturas capazes de tanto amor, tanta sabedoria, tanta graça, então talvez sejamos nós que precisamos evoluir. Talvez sejamos nós que precisamos desenvolver uma memória de elefante, não apenas para fatos e números, mas para compaixão, para responsabilidade, para a compreensão de que compartilhamos este planeta com seres que sentem, pensam e amam, de formas que apenas começamos a compreender. Os elefantes se lembram. A questão é, nós vamos lembrar deles? Ou vamos deixar que se tornem apenas uma memória, uma lenda que contaremos para nossos netos sobre gigantes gentis que um dia caminharam pela terra, que amavam profundamente, que nunca esqueciam, e que nós, tragicamente, esquecemos de proteger? A escolha, como sempre, é nossa. E o tempo, como os elefantes poderiam nos dizer se pudéssemos ouvir seus chamados infrassônicos atravessando continentes, está acabando.